primeira rebarbadora, terá cerca de 20 anos, é uma rebarbadora de 700 watts, 710, teoricamente 115 mm, portanto para discos de 115 mm, e, enfim, terá custado mais ou menos, a preços de hoje, 750 euros. Portanto, ela é da chamada linha azul. Esta linha é conhecida por ser uma linha particularmente resistente e duradoura. Eu, de facto, já trabalhei milhares de horas com esta máquina e ela aqui continua a trabalhar sem pestanejar. Sendo uma rebarbadora de 115 mm, portanto, que é suposto levar discos de 115 mm, ela consegue, portanto, ela vem de fábrica com uma boa proteção que permite montar discos de 125 mm. O primeiro cuidado que se deve ter quando se montam discos maiores, digamos, do que aquilo que o fabricante diz que a rebarbadora pode levar, o primeiro cuidado é olhar para a velocidade de rotação, que neste caso é de 11.000 por minuto, e verificar se os discos que lá são colocados aguentam essa velocidade. Porque, evidentemente, à medida que o disco se torna maior, a velocidade de rotação diminui. Portanto, um disco matulão tem uma velocidade de rotação muito mais baixa que 11.000. No entanto, de 115 mm para 125 a diferença é muito pequena e os discos em geral aguentam sem dificuldade 11.000. Neste caso aqui, este aguenta 12.200. Portanto, se estivermos a trabalhar a 11.000, estamos um bocadinho ainda abaixo do máximo para os discos do tamanho acima, neste caso. Portanto, a diferença de tamanho é muito pequena. É muito importante que uma rebarbadora deste género leve discos de 125 mm, porque há uma diferença do ponto de vista, digamos, do aproveitamento do disco entre 115 e 125, a diferença é muito grande. Porque se tirarmos 1 cm aqui à volta, e se nos recordarmos, se repararmos que quando estamos a usar a rebarbadora, esta zona aqui, esta zona dali para aqui, dificilmente, portanto, abaixo desta zona, aliás, dificilmente se pode usar porque vamos bater aqui no corpo da rebarbadora. Portanto, 110 mm ficará por aqui, ou 115, aliás, 125 ficará por ali. Portanto, isto, na verdade, é o dobro do material de corte em relação a esta zona aqui. Portanto, terá mais ou menos tanto esta zona aqui como tem este bocadinho aqui. Portanto, de facto faz muita diferença do ponto de vista do aproveitamento, etc. por aí fora, e até da utilidade, porque reparem, quando estamos a usar um disco de corte deste género, nós temos o problema do alcance. É evidente que se estivermos a cortar arame, qualquer coisa serve, mas se estivermos a cortar qualquer coisa um pouco mais grossa, como por exemplo um tubo, se a lâmina não consegue pelo menos apanhar metade do diâmetro do tubo, nós não vamos conseguir cortar o tubo. Portanto, é importante que ela tenha um bocado de alcance. Seria talvez interessante uma rebarbadora grandalhona, não é? Mas uma rebarbadora muito grande tem várias desvantagens. Uma delas é que aquilo tem uma potência enorme, é uma coisa pesadíssima, e é um bocado difícil trabalhar com uma rebarbadora muito grande só com uma mão. Portanto, com uma destas consegue-se trabalhar com uma mão, com jeitinho, pega-se bem nela, manuseia-se bem, mas com uma das outras matulonas aquilo é um bocado difícil, só se um gajo tiver uma mão assim com a potência das mandíbulas de um crocodilo. Portanto, é um bocado difícil. Eu não consigo. Portanto, esta rebarbadora é uma rebarbadora de 115 que leva discos de 125 e trabalha muito bem com discos de 125. Antes de falar desta outra rebarbadora, eu quero chamar a atenção dos totós. Em particular para os totós que acham que trabalham sem problema com uma rebarbadora, ou para os outros, também totós, que estão convencidos que trabalham perfeitamente com uma rebarbadora. A diferença entre estar a trabalhar com uma rebarbadora e parecer que está a fazer qualquer coisa e ir parar ao hospital é muito pequena. É uma ferramenta traiçoeira e que é preciso ter algum cuidado, é preciso que se saiba basicamente, ou enfim, que saiba, ou talvez até mais do que basicamente, o que é que se está a fazer. Portanto, não se pode pisar o risco com este tipo de máquinas. A velocidade de rotação é muito alta. Partindo um disco, os cacos saem disparados à velocidade da luz e se apanham um gajo pela uma vista, ou pela cara, ou pela barriga, ou coisa que o valha. Aquilo é certo e sabido que o gajo se aleija e está metido num sarilho todo também. Bom, esta rebarbadora que aqui está é uma rebarbadora de 115 mm e tal como ela vem de fábrica, não é possível meter discos de 125. Portanto, reparem que o disco é maior do que a proteção. É evidente que não são poucos os totós
que avançam imediatamente e resolvem logo o problema. A maneira deles, que resolvem logo o problema. A maneira deles, removem a proteção e pronto, está o caso arrumado, não é? Bom, isso é, digamos, é o passaporte para ir parar ao hospital. Uma rebarbadora não é uma coisa, não é um brinquedo, os acidentes acontecem com muita facilidade e, portanto, trabalhar com ela sem proteção é particularmente perigoso. Esta rebarbadora, o que tem de especial? Bom, esta rebarbadora tem de especial ter custado 11 euros. Portanto, aí no Leroy Merlin, eles estão a vender esta rebarbadora por 11 euros. E diz-se, bom, mas isto se calhar não dura nada. É provável que não, mas se pensarmos que a outra rebarbadora hoje custaria talvez 500 euros, a primeira que eu mostrei, não sei bem ao certo o preço, mas dificilmente menos do que 250, digamos assim, o facto desta custar 11 é um argumento de peso. Por outro lado, eu também, evidentemente, que isto são trabalhos que faço nas horas vagas. Portanto, provavelmente eu quando, daqui por 50 anos, 150 anos, esta rebarbadora ainda funcionará se eu não fizer grande disparate com ela. Ela é com certeza uma coisa fraca. Isto aqui é particularmente pífio, este plástico aqui, isto dá a impressão que se desmancha ao mais pequeno toque, mas enfim, há que ter atenção às limitações e esta rebarbadora é de facto muito barata. Ok? Quanto a discos, eu tenho este disco, este é um disco de 125 de rebarbar, portanto de desgastar. É um disco grosso e a função dele é desgastar. Ok? Portanto aplica-se no material assim, a rodar a alta velocidade e a função dele é desgastar. Ok? Depois tenho este disco que é o disco de corte. Também este neste caso é de 125. Este disco de corte, a função dele é cortar. Ok? Cortar assim. Não deve de forma alguma ser usado para rebarbar, porque ele parte-se com muita facilidade, ele é extremamente fininho. Isto é, talvez, tem muito provavelmente, ou muito próximo disso, a mesma grossura que uma folha de serrote, portanto isto quando corta muito bem. Mas deve apenas ser usado para esse efeito. Há depois ainda outras possibilidades, por exemplo, este é um disco para cortar cimento. Ok? E este está farto de cortar cimento e pedra, enfim, ainda corta, já está um bocado velhote, mas ainda corta. Este é um disco de 115, portanto, e corta perfeitamente, cimento e pedras, já cortei muita coisa com ele. Depois temos este tipo de adaptações, esta que sofreu uma dupla adaptação para ser usado no barbequim, mas de qualquer forma isto pode ser colocado na rebarbadora e ajuda a lixar, e lixa muito bem, trabalha muito bem. Uma das vantagens deste tipo de rebarbadora mais pequena que pode ser usado é que, por exemplo, para cortar pequena chapa, para cortar algum varão mais fino, nós podemos, com este tipo de máquina, aproveitar os discos que já na outra não podem ser usados. E porquê é que pode ser feito esse aproveitamento? É porque esta zona aqui, este corpo aqui da rebarbadora, é muito pequeno, é particularmente pequeno. Quer dizer que mesmo um disco pequeno, já gasto, portanto, um disco antigo colocado aqui, ainda consegue sair fora aqui do corpo da rebarbadora o suficiente para cortar varão de 5 mm, 10 mm. Ok? Portanto, ainda é o suficiente. Se eu tentar fazer isto nesta outra rebarbadora, eu tenho um pouco mais de resistência. Ok? Deixem-me retirar o disco primeiro para se poder ver melhor. Portanto, se eu puser este mesmo disco na mesma rebarbadora, como o corpo desta é bastante maior, ok? O espaço que sobra para cortar não é tanto. Ok? Portanto, esta rebarbadora é um bocado mais encorpada do que esta outra aqui. A primeira imperfeição que me saltou à vista desta rebarbadora é esta coisa muito simples. Ele tem de facto aqui a guarda, para nos proteger de alguma eventualidade no disco, ela roda, como é de esperar, portanto podemos afiná-la, mas a verdade é que reparem, quando chega aqui, o parafuso de ajuste bate naquele outro parafuso ali e ele já não anda mais, portanto ele só anda um bocado, não anda mais para ali do que para ali, ok? Não é muito habitual ela ser usada ao contrário, a não ser para rebarbar, mas não é muito habitual, é perigoso. Normalmente ela deve ser usada exatamente nesta configuração, ok? Agora não me dá jeito aqui pegar nela, mas habitualmente ela é usada assim, ou assim. Portanto, as faíscas devem sair sempre para trás e nunca para a frente. Deve-se evitar que quando se trabalha com ela as faíscas saiam para aquele lado, sempre para trás.
porque se saírem para aquele lado, ela pode acontecer que ela se vira a nós, que ela salte de repente e se vira a nós e nós levamos com ela, com os discos e com os cacos e com tudo. Portanto, convém que as faíscas saiam naquela direção e, portanto, esta é normalmente a posição de trabalho. O facto disto estar assim também não é mau, porque a nossa mão andará por aqui e as faíscas não atingirão os nossos dedos com tanta facilidade. Portanto, apesar de tudo, não é mau que ela tenha esta configuração e que rode só até aqui. Provavelmente não dura muito. Ora bem, esta é de 500 watts, 11.500 rotações, discos de 115. Eu nesta, à partida, não posso pôr discos de 125, mas posso pôr discos... portanto, não posso pôr discos de 125, posso pôr discos de 110, posso pôr este disco, posso pôr discos de... Eu tenho ali qualquer coisa de 110, posso pôr este é 110, ou 115, aliás. E posso pôr os restos dos outros discos. Posso também adquirir alguns discos de 115, evidentemente. Enfim, por 11 euros é capaz de valer a pena para quem não faz muito trabalho e tenha algum cuidado com o material. Isto tem pinta de que se iria desmanchar a mais pequeno descuido, mas enfim, eu já experimentei e ela trabalhou.